Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de formação de liderança jovem, Chamados para Liderar. E nessa aula nós iremos falar sobre o tema evangelização, ou como envolver os nossos adolescentes e os nossos jovens nesta missão tão especial e fazer com que eles saibam que também são chamados para compartilhar o amor de Deus. Quem melhor para alcançar um adolescente ou um jovem para o Senhor Jesus do que outro adolescente ou outro jovem? Concorda comigo? Eu quero começar essa aula trazendo um dado importante para você. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo grupo Barna em 2021 entrevistou cerca de 1.200 adolescentes para medir o envolvimento deles com o evangelismo. Embora a pesquisa tenha sido feita lá na América, nos Estados Unidos, o resultado também foi comprovado aqui no Brasil e em outros países da América do Sul. E o que acontece? Segundo essa pesquisa, para a geração Z, viver o evangelho e deixar as ações falarem é mais importante do que usar as palavras. Os adolescentes cristãos de hoje, embora concordem que o evangelho deva ser pregado a todos, eles são contra, por exemplo, desafiar ou confrontar as crenças de outras pessoas. Para eles, o evangelismo envolve relacionamento de longo prazo, ou seja, o evangelismo deve ser compartilhado com pessoas, prioritariamente pessoas que você já conhece, pessoas que você tem um relacionamento e uma confiança com elas. Eles, portanto, preferem que os não crentes, que os não cristãos comecem uma conversa sobre religião, porque eles acreditam que a melhor estratégia é primeiro entender o ponto de vista da outra pessoa. E essa geração Z, ela não é tão encorajada a se envolver em ações tradicionais de evangelismo, como, por exemplo, a geração de 20 anos atrás. Eles não querem, por exemplo, ir para o confronto direto. Eles fogem de assuntos polêmicos. Eles preferem se conectar ao universo das pessoas através de quê? Dos relacionamentos. E com isso atrair elas para o evangelho. E eu quero nessa aula trazer para você algumas dicas sobre o que você pode fazer como líder para envolver os seus liderados, os seus jovens, os seus adolescentes nesse projeto tão lindo, de evangelização que é a Grande Comissão. A palavra não diz ide discípulos, na verdade ide apóstolos, ide pastores, ide missionários. Esse ide é para todos que somos chamados por Deus e somos feitos através de Cristo também, filhos de Deus. Queridos, os nossos liderados, eles devem querer testemunhar de Jesus, porque, obviamente, eles querem que os seus amigos também experimentem o que eles também experimentaram, ou seja, o amor de Deus. Então a dica para você é, como líder, você precisa ajudar os seus liderados a crescerem no relacionamento pessoal com Deus e também proporcionar oportunidades para que eles compartilhem a sua fé com os amigos deles. Então incentive seus liderados, por exemplo, a desenvolverem amizades com pessoas não crentes. Não tem problema nenhum um jovem, um adolescente ser amigo de uma pessoa descrente. Eu lembro, por exemplo, de um tempo em que se um jovem da igreja fosse visto conversando com uma pessoa que não era evangélica, meu Deus, ele era, se brincar, até disciplinado da igreja. Mas a pergunta é, como é que você vai evangelizar alguém que você não desenvolve relacionamento com essa pessoa? Como é que você vai, por exemplo, chamar essa pessoa para ir para a igreja com você? É claro que eu estou falando de amizade, não estou falando de envolvimento, tá bom? De práticas. A moça da igreja, às vezes, quer arrumar um namorado no mundo, achando que vai trazer ele para a igreja. E, vamos ser sinceros, é mais fácil, na maioria das vezes, ele levar ela para o mundo. Então, uma coisa é amizade, outra coisa é envolvimento, é participar das práticas mundanas, participar de festividades, mas imagina, por exemplo, um jovem, um adolescente lá no ensino médio, na escola ou na faculdade, ele está cercado por pessoas, e não só cristãs, obviamente. Então ele tem que desenvolver relacionamento com essas pessoas para, a partir disso, eles também poder testemunhar o amor de Deus a elas. Queridos, o jovem ele precisa se orgulhar de participar da igreja que ele congrega. Ele não pode ter vergonha, por exemplo, se ele é assembleiano, se ele é batista ou de qualquer outra igreja evangélica. Na verdade, ele tem que sentir prazer nisso. Se eles se orgulham da igreja que eles frequentam,
eles vão ter mais facilidade de convidar, por exemplo, um amigo para a sua congregação. Então é importante que eles conheçam a história da sua igreja, a história da igreja que eles frequentam. Eu, por exemplo, eu sou assembleiano, né? Uma igreja com mais de 110 anos de história. E quem foi que fundou essa igreja, essa denominação? Foram justamente dois jovens que, incendiados pela chama pentecostal que varria os Estados Unidos da América, lá no início do século XX, receberam uma visão de Deus para serem missionários aqui no Brasil, vieram para Belém do Pará. É uma história muito linda, de muitos desafios, uma história certamente que nos inspira. Então, qual é a ideia? Faça com que os seus adolescentes e jovens conheçam a história da igreja que eles participam, né? Para que eles possam se apaixonar também por essa história e defender melhor a sua igreja, melhor o seu credo e, enfim, compartilhando assim também do amor de Deus. Então, essa questão da identidade denominacional, isso é muito importante que seja melhorado na vida dos seus adolescentes e jovens. Paulo um dia disse a Timóteo: não despreze o dom de Deus que há em ti. E o texto, querido, nos dá a entender que Timóteo era um jovem tímido, tá? Mas Paulo está ali sempre orientando ele, dizendo: ei, Timóteo, pega firme, rapaz. Deus te dotou de talento, de dons. Não é porque você é um jovem que você não pode fazer coisas grandiosas para Deus, tá bom? Não é porque você é um jovem que vão humilhar você, que vão dizer que você não é capaz, que vão dizer que você não tem condições. Na verdade, ninguém despreze a tua mocidade. A autoridade do ministério não está na idade, mas está na palavra de Deus que está em nós, né? Foi o que Paulo fez. Paulo, além de descobrir os talentos de Timóteo, ele também incentivou esse jovem a usar o seu talento, né? O seu dom. E Timóteo se tornou um grande pastor da igreja primitiva. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Tem muito jovem talentoso na igreja, jovens que têm aptidão em muitas áreas, para música, para arte, para pregação, enfim. E a pergunta que você deve fazer a eles é como é que eles podem usar esses talentos que Deus deu a cada um para ganhar almas para Jesus, né? Para influenciar. Essa geração ela é muito criativa e rápida. Deixe que eles te apresentem sugestões. Você precisa pensar fora da caixa, está aberto para novas ideias. E essas ideias, no começo, pode até não serem muito convencionais para você, para algumas pessoas, mas podem, na verdade, abrir algumas portas para a criação de relacionamentos, de oportunidades para que esses jovens eles testemunhem para pessoas que talvez tivessem ou que não tivessem sido alcançadas de outra maneira, né? Às vezes, por exemplo, esse jovem chama um amigo para ir num culto e o amigo arruma uma desculpa e diz que não vai. Mas, por exemplo, se ele disse que vai atuar numa peça de teatro, queria que ele fosse lá prestigiá-lo, de repente aquele amigo não cristão, pela amizade, é uma peça, ele vai se sente motivado aí. O culto não vai ter aquele pregador tradicional, mas vai estar lá uma peça de teatro falando do amor de Deus e convencendo essas pessoas. Deus fala de várias maneiras, não é só através de um pregador. Deus fala através da arte, por exemplo. Então use as habilidades pessoais dos seus liderados para que eles possam desenvolver evangelismo criativo. Eu dei aqui o exemplo da arte, mas pode ser outras coisas. E a partir disso, eles usando os seus talentos, usando as suas habilidades, eles consigam então levar essa palavra aos seus amigos. Olha, muito jovem tem receio de evangelizar os amigos porque eles, na verdade, se sentem despreparados. Eles têm medo de que alguém faça uma pergunta e eles não saibam responder e passem por uma tremenda vergonha. Então, eles precisam superar esses obstáculos. E, para isso, você que é líder tem que treinar esses jovens, tem que disciplinar eles e desenvolver junto com eles os métodos, né, as estratégias para ganhar almas para Jesus. Eles precisam saber o que é o Evangelho e como é que eles podem compartilhar esse Evangelho com as pessoas. Quer ver uma coisa? Ensine seus liderados, por exemplo, a compartilharem com seus amigos as suas histórias pessoais de vida. Como e por que esses jovens, né, esses liderados seus, vieram para Jesus e o que foi que Cristo fez na vida deles. Nada melhor do que o testemunho pessoal de uma pessoa para ganhar outra. Embora a nossa juventude faça parte de uma geração assim mais conectada digitalmente e usem as mídias sociais de várias maneiras, eles aparentemente não querem usá-las para essa questão do evangelismo. Tem pesquisas que foram realizadas que dizem que apenas 3 em cada 10 adolescentes dizem que compartilham qualquer conteúdo digital como forma de evangelismo. A verdade é essa.
Só que as mídias sociais também são instrumentos poderosos de evangelização. É o mundo onde eles estão, né? Eles estão conectados o tempo inteiro. E às vezes uma simples mensagem, opa, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida, pode salvar alguém. Então tenha certeza que o evangelismo pela internet, virtual, também dá resultado. Tem um estudo da missão Global Media Outreach que diz que mais da metade das pessoas que fizeram uma decisão por Jesus através da internet, posteriormente, essas pessoas também compartilharam sua fé com outras pessoas. E a pesquisa diz que em torno aí de 34, 35% delas leem a Bíblia diariamente e oram pelo menos 10 minutos por dia. No Brasil, inclusive, tem vários movimentos que se dedicam exclusivamente em treinar a juventude para usar as redes sociais no evangelismo de impacto. Um desses movimentos é o Movec, do meu amigo Wallace Batalha, né? É o Movimento Virtual Evangelístico Cristão, acho que é isso. Ele é coordenado, como eu disse, pelo Batalha, ele é daqui de Imperatriz, ele faz assim um trabalho brilhante. No mês de outubro, ele desenvolve um projeto chamado Especial Day, eles dão um treinamento sobre como evangelizar através das redes sociais, tem todo um plano da salvação e eles fazem um trabalho de oração, é importante. Procure na internet o Movec ou o Especial Day, entre em contato com o Wallace Batalha. A gente também vai disponibilizar aqui no curso, eu até falei com ele, esse material, mas assim, como ele está sempre produzindo coisa nova, é importante que você conheça melhor esse trabalho de evangelização virtual e faça parte aí desse movimento, tá bom? Eu vou terminar essa aula deixando para você aqui algumas ideias de evangelismo criativo que você pode desenvolver com a sua juventude, tá bom? É claro que são, como eu disse, algumas ideias, isso não é restritivo, uma lista restritiva, você pode usar a sua criatividade, mas vamos lá colocar os nossos jovens para evangelizar. Então se liga nas dicas e até a próxima aula. Flash Mob evangelístico. Organize um grupo de jovens para realizar um flash mob em algum local movimentado da cidade, onde cantem músicas cristãs e realizem coreografias. Isso pode atrair a atenção das pessoas e despertar a curiosidade em relação à mensagem do Evangelho. Certifique-se de ter autorização para realizar a atividade no local escolhido. Projeto social. Crie um projeto social onde os jovens da igreja possam servir a comunidade, seja fazendo doações, realizando visitas a asilos ou orfanatos, ou ajudando em alguma instituição de caridade. Isso mostrará o amor de Cristo através de atitudes práticas e poderá abrir portas para compartilhar a fé e as motivações por trás dessas ações. Noite cultural. Organize uma noite cultural na igreja ou em alguma praça movimentada com apresentações, como música, coreografias e peças teatrais que abordem valores cristãos. Ao final das apresentações, convide as pessoas para um momento de reflexão e oração. Projeção de filmes. Organize uma sessão de cinema ao ar livre em um local público e projete filmes com temáticas cristãs ou que transmitam ensinamentos bíblicos. Ao final da sessão, proporcione um momento de discussão e reflexão sobre as mensagens transmitidas nos filmes. Evangelismo em hospitais e presídios. Organize visitas regulares para os hospitais, asilos e presídios, levando mensagens de esperança, conforto e fé para os pacientes, idosos e detentos. Os jovens podem se voluntariar para conversar com eles, ouvir suas histórias e necessidades e oferecer apoio emocional. Monte grupos de oração e louvor nesses locais, onde os jovens cristãos podem cantar, ler a Bíblia e compartilhar palavras de encorajamento com eles. Evangelismo de rua com intervenções artísticas. Utilize teatro, dança, música, pintura ou qualquer outra forma de arte para transmitir mensagens bíblicas e despertar o interesse das pessoas que passam pelas ruas. Distribuição de refeições para pessoas em situação de rua. Monte uma equipe para preparar e distribuir refeições para pessoas em situação de rua, acompanhando essa ação com palavras de encorajamento e sinais de esperança. Noite de testemunhos. Promova um encontro em que os jovens possam compartilhar suas experiências com Deus e como Ele tem transformado suas vidas, servindo de inspiração e encorajamento para outros jovens. Campanha de doação de sangue. Organize uma campanha de doação de sangue, conscientizando os jovens sobre a importância desse ato de solidariedade e oferecendo a oportunidade de doarem sangue em grupo, como forma de expressar o amor ao próximo.
Realização de palestras temáticas em escolas. Prepare palestras dinâmicas e interativas sobre temas relevantes para os jovens, como relacionamentos saudáveis, bullying, vícios, entre outros, oferecendo uma perspectiva cristã sobre essas questões.